Este é o Band Entrevista, que inicia uma série de entrevistas com prefeitos das principais cidades da região metropolitana. E hoje o programa recebe Felício Ramute, o chefe de executivo da maior cidade da região metropolitana, São José dos Campos. Felício, dentro desse raio-x que a gente está fazendo de São José nesse programa, falando das ações práticas do seu governo, do que ainda se faz esse ano, nesse quarto ano de mandato, a questão da área do banhado, das famílias, que algumas foram tiradas na sua administração, outras continuam, e a famigerada via banhado, que já foi falada, ainda não saiu do papel. Como é que está o projeto para trabalhar com essas famílias, com essa área e com o parque que é esperado para aquela região? Olha, Nicolini, primeiro é dizer que nessa nossa administração conseguiu acessar os recursos da ampliação da Revap. 16 milhões de reais que estavam à disposição da cidade. Hoje já pertencem à cidade, já estão à nossa disposição, mas para que a gente possa usar, a gente tem que usar no Parque do Banhado. Esse é o principal objetivo, oferecer dignidade para aquelas pessoas que moram hoje no banhado. A grande maioria das pessoas que moram ali são pessoas de bem, usadas sim pelo crime organizado ali, como escudos, na verdade, e a gente ofereceu várias propostas para que essas pessoas pudessem ir para lugares melhores. Daqueles que já aceitaram, todos eles têm uma vida muito melhor do que aqueles tinham anteriormente vivendo no banhado. Por isso a gente tem a convicção de que está fazendo a coisa certa. Para aquelas pessoas e para a cidade, que passa a ganhar um novo parque, o Parque do Banhado. Nós temos recursos disponíveis e queremos realizar e oferecer a melhor condição para essas famílias. Vamos continuar trabalhando, mas isso é um processo que agora já foi também, como disse o Elcio aqui, judicializado. E a gente depende agora da justiça. Espera a justiça. Exatamente, tomar suas decisões. Nesse momento, por exemplo, desde o dia 21 do 1, nós aguardamos uma posição, a juíza chamou o processo para poder dar algum tipo de parecer. Estamos aguardando a nova posição da juíza para que a gente continue avançando. Nós temos convicção absoluta que a gente pode oferecer mais para a cidade e mais para aquelas pessoas, principalmente para a nova geração, para as crianças que ali vivem em condição insalubre, numa área de proteção ambiental, que merecem um futuro melhor. Prefeito, nós falamos de obra, falamos de várias coisas, e este ano é ano de eleição. O senhor é candidato natural. Como é que você está vendo esse processo político que está se formando na cidade, alternativas com outros candidatos, e como é sua expectativa do processo eleitoral de 2020? Elcio, nesse momento eu ainda não me declarei candidato, até porque o nosso foco é continuar trabalhando para entregar os compromissos que eu assumi com a população. A população pagou antecipado com o voto e eu tenho que ficar trabalhando até o último dia possível. No momento que você começa uma eleição, esse é um grande erro do Brasil, quando você antecipa uma eleição, você termina um governo. Então o meu foco é continuar trabalhando pelo cidadão de São José, oferecendo melhores serviços. De fato, naturalmente, as pessoas me colocam como um candidato. Essa é uma decisão ainda pessoal minha, que eu vou deixar para tomar na última data possível, né, antes das datas legais necessárias, para que eu possa declarar se serei ou não candidato. Mas eu tenho visto o cenário, né, eleitoral, e o que eu gosto de chamar a atenção e que a gente tem que tomar cuidado é para ver se o eleitor não está sendo usado nessa eleição. Usado como? Né? Pergunte para todos os candidatos que, se ele for candidato a prefeito e perder a eleição, se ele se candidatará a deputado, por exemplo, na eleição seguinte. Ou, de fato, ele quer ser prefeito da cidade ou prefeita da cidade para melhorar o dia a dia das pessoas da cidade. Ou ele quer usar o voto do eleitor para poder, numa próxima, colocar em evidência... É o candidato trampolim. Para uma próxima eleição. Então, eu acho importante, você que está pesquisando aí candidatos, eu sei que é um pouco cedo ainda, verifique realmente a real intenção dos candidatos. Se ela disser para você, olha, ou ele disser para você, não, eu quero me candidatar a prefeito e se eu perder a eleição não serei candidato a mais nada na próxima eleição. Vou dar um exemplo prático. Alexandre Blanco foi candidato a prefeito pelo PSDB e perdeu a eleição, e na eleição seguinte não foi candidato a absolutamente nada, porque ele tinha vontade de ser prefeito de São José. Eu espero que todos esses candidatos também tenham vontade, de fato, de ser prefeito de São José. Prefeito, a gente já falou em tecnologia, São José é uma cidade tecnológica, a gente tem hoje o aplicativo do ônibus, o aplicativo do transporte coletivo individual, Uber 99, o aplicativo para pedir comida, que está uma febre em São José, né? A gente tem diversos avanços. Vai para onde agora? Qual que é o passo de 2020? Além de fazer voltar os patinetes para a cidade que deixaram a cidade. Tristeza, né? Ficou mais triste a cidade, né? Com a saída dos patinetes. Bicicletas ainda temos, né? Mas nós estamos trabalhando já, oferecendo para outras empresas a possibilidade de vir a São José aberta. Na verdade, o credenciamento está aberto. Mas nosso grande desafio
tecnológico e de serviços agora é a nova licitação do transporte público, Nicolini. Então, nós queremos oferecer... 2021. 2020, agora nós fazemos a licitação para início em abril de 2021. Mas todo o desenho e a licitação acontecerá ainda esse ano. Então, nós estamos desenhando um sistema de transporte moderno, a linha verde O senhor não tem faz que se parte misturar disso. com eleição e ano de eleição? Tem que fazer esse ano? É isso que eu ia falar, porque tem licitação de transporte, Previdência Municipal sendo votada na Câmara, Isso. que é outra. TNT, né? Dinamite Pura. política. Tudo isso em ano de eleição não complica. Não complica o horizonte, ou você encara que realmente tem que fazer e acabou. Esse é o meu papel de gestor público. Eu fui eleito para isso, né, para que a gente possa oferecer as melhorias necessárias. No caso da Previdência, é uma adaptação exigida pela lei federal e que nós temos que fazer. E é por isso que a gente encaminhou para a Câmara, inclusive com antecedência, para poder ser discutido, etc. No caso da licitação do transporte público, nós estamos em abril serão mais do que 12 anos com esse sistema de transporte. E eu, quando saio às ruas, percebo que a população quer melhorias. O transporte de São José é muito melhor do que a média do transporte público em outras cidades do nosso porte. Mas a gente pode melhorar ainda mais o sistema de transporte. Mais conforto para o cidadão, ar-condicionado, Wi-Fi, Que carregador. prazos o senhor precisa ter nessa licitação? Então, até o meio do ano nós já vamos ter concluído o processo de licitação. Nós devemos abrir o edital de licitação em março, né? E nós vamos sim mostrar aquilo que vai melhorar na cidade. Inclusive, um dos pontos do novo edital será que um dos critérios para que a empresa vença será a menor tarifa. Então, uma oportunidade agora também, até com a possibilidade de redução da tarifa. E o senhor não teme a sequência da judicialização? Já teve problema com os veículos da linha verde, a justiça já barrou, como é que está isso? Olha, a gente não pode temer, mas a gente sabe que pode acontecer. Aliás, provavelmente deve acontecer, mas a gente tem que trabalhar com antecedência para tentar prejudicar o menos possível esse processo. Então, a licitação do ônibus é muito importante. Eu não vou deixar de fazer a licitação do ônibus por causa de uma eleição ou outra situação de qualquer tipo. Começa em março. Importante o diálogo, começa o processo licitatório. Na verdade, agora, quinta-feira, nós já apresentamos uma lei para a Câmara, já foi uma audiência pública, nós já fizemos uma audiência pública sobre a lei, que nós encaminhamos à Câmara, será aprovada a lei, depois o novo edital, audiências públicas para o edital e aí o processo licitatório em si. Felício Ramute, nosso tempo está esgotado. Prefeito de São José, ainda tem muito trabalho nesse ano que só está começando, nós estamos no segundo mês. Obrigado pela presença aqui no Band Entrevista, boa sorte e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, quero aproveitar a sua presença para dizer que bom mesmo é viver em São José. Elcio Costa, a gente volta na semana que vem com um novo prefeito aqui na bancada. Segue o baile, vamos lá. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco. Na próxima semana, o Band Entrevista volta com a sequência dessa série de entrevistas com os prefeitos das principais cidades da região metropolitana. Não perca, hein? Aguardamos a sua audiência. Uma ótima semana e até lá.